Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco diariamente neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. Aproveitando a oportunidade, tem em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Estamos aqui para o nosso 316º encontro, bênção pura, só vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação do livro 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, com a palavra-chave, mães que marcam. Uau! A palavra diz, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Uau! Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Ele se lembra de quando havia se encontrado com Timóteo pela primeira vez, quando o convidou para juntar-se à sua equipe evangelística, Atos 16, versículos 1 a 3, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Fala aqui uma herança extraordinária. Continuando com o nosso estudo, a mãe e a avó de Timóteo, Eunice e Loide, foram as primeiras cristãs convertidas na cidade de Listra, possivelmente através do ministério de Paulo. Atos 16, versículo 1. Elas transmitiram sua convicta fé cristã a Timóteo, embora seu pai provavelmente não fosse crente. Olha, meu irmão, minha irmã, não esconda a sua luz dos seus familiares. Nossas famílias são campos férteis para o plantio das sementes das boas novas. Deixe que seus pais, filhos, cônjuges, irmãos e irmãs saibam de sua fé em Jesus e certifique-se de que eles vejam o amor, o auxílio e a alegria de Cristo em sua vida. Como já mencionado aqui, uma referência encontramos em Atos 16, versículo 1, que diz, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. A segunda viagem missionária de Paulo, no ano 50 ou 49, prosseguiu por terra, rumo norte, atravessando os portões da Síria e Cilícia até o sul da Galácia. Timóteo tornou-se fiel e constante companheiro de Paulo. Filipenses 2, versículos 19 a 22 e 1 e 2 Timóteo. Se seu pai não foi prosélito, o casamento foi contrário à lei, segundo os judeus. Timóteo era judeu, mas não circuncisado, vivia como gentil. Um escândalo. Sua circuncisão segue os princípios das conclusões do concílio de evitar choques desnecessários. Dentro da mensagem de hoje destaco fé não fingida. A fé que habita nos verdadeiros crentes não é fingida. Ela é sem hipocrisia, é uma fé que aguenta a tentação e habita neles como um princípio vivo. Outro ponto também no dia de hoje, avó Loide, mãe Eunice. O motivo da gratidão de Paulo era que Timóteo havia herdado a fé de sua mãe Eunice e de sua avó Loide. Ele teve uma boa mãe e avó. Elas criam, embora seu pai não cresce. Atos 16, versículo 1, já falamos anteriormente. Voltando, é reconfortante quando os filhos imitam a fé e a santidade de seus pais que temem a Deus. Corroborando ainda mais para o nosso conhecimento, fé sem fingimento. Esta expressão se refere a uma atitude genuína, isto é, não havia fingimento nem falsidade em Timóteo. Ele era um jovem comprometido e envolvido com sua fé. Ela transparecia em sua
espontaneidade e em seu empenho no que dizia e fazia. Hoje, muitos autores em psicologia afirmam que ter uma fé religiosa é um grande fator de estabilidade e segurança psicológica. Paulo já afirmava isso naquela época. E finalizando esta parte do nosso primeiro estudo, depois vamos para as nossas considerações finais. Ao que parece, Lloyd, avó de Timóteo, que foi a primeira na família a ser ganha para Cristo. Depois Eunice, a mãe dele, converteu-se. O pai de Timóteo era grego. Por isso, Eunice não era praticante da fé ortodoxa judaica. No entanto, a mãe e a avó de Timóteo cuidaram para que as escrituras lhe fossem ensinadas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E isso o preparou muito bem. Eu disse muito bem para ouvir o Evangelho. Antes da nossa mensagem final, peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. Já estamos aqui há mais de 8 anos, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas e curadas. Também nos grupos do WhatsApp da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com esta reflexão para as nossas vidas. Paulo menciona essas duas mulheres por terem transmitido a seu filho e neto os valores da fé cristã. Deve ter sido difícil para a mãe Eunice e a avó Lloyd dar uma educação cristã a Timóteo, pois elas eram judias crentes, mas o pai era grego. É complicado ensinar princípios religiosos aos filhos quando um dos pais não é crente. É possível que o pai de Timóteo tivesse falecido quando ele ainda era criança, pois não é mais mencionado. No entanto, sua mãe e avó desempenharam um papel importante em sua formação. Eunice e Lloyd puseram em prática a grande verdade bíblica. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, versículo 6. As mães cristãs têm as melhores condições para inspirar nossos filhos não apenas a fé em Deus, mas também confiança em si mesmos, pois elas veem neles não apenas o que são, mas no que poderão se tornar, pela graça de Deus. Timóteo recebeu, pelo lado materno, a fé por herança. Entre os cristãos mais bem firmados na fé estão aqueles que procedem de uma linhagem cristã. Por isso, a influência materna é tão importante. As mães receberam de Deus o poder de moldar o caráter dos filhos para o tempo e a eternidade. Portanto, com a ajuda e o poder de Deus, eduque seus filhos a fim de que sejam úteis neste mundo e para que eles sejam bem equipados para ensinar outros sobre Jesus, a salvação e a vida eterna. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. E finalizando, 5 pontos importantes para esta caminhada. Melhor dizendo, 5 lições chaves que podemos aprender com a vida de Eunice. Primeiro, priorize a sua fé. Eunice tinha uma fé genuína em Deus e colocava sua relação com Ele em primeiro lugar. Ela buscava conhecimento das Escrituras e vivia de acordo com os princípios ensinados por Deus. Segundo, invista na educação cristã. Eunice dedicou tempo e esforço para ensinar as Sagradas Escrituras a Timóteo desde a infância. Ela reconheceu a importância de fundamentar seu filho na palavra de Deus e transmitir os ensinos espirituais. Terceiro, seja um exemplo vivo. Eunice não apenas ensinou a palavra, mas também viveu uma vida piedosa diante de Timóteo. Seu exemplo de fé, amor e integridade deixou uma marca duradoura em seu filho. Quarto, esteja disposta a mentorear. Assim como Paulo mentoreou Timóteo, Eunice teve um papel fundamental como mentora na vida de seu filho.
Ela o encorajou, orientou e apoiou em seu crescimento espiritual. Quinto e último, deixe um legado de fé. O impacto de Eunice não se limitou a Timóteo, mas se estendeu a outros através do ministério de seu filho. Ela deixou um legado de fé que continuou a influenciar e abençoar gerações futuras. Olha, aqui eu abro uma aspas. À medida que aplicamos essas lições em nossas vidas, podemos ter confiança de que Deus usará nossa fé, ensinamentos e exemplo para moldar a próxima geração de líderes e servos fiéis. Para vocês, mulheres de Deus, tem o poder de gerar homens e mulheres que farão diferença no reino de Deus, assim como Timóteo fez. E eu trago um encorajamento lindo para todas as mulheres. Hoje não é o Dia das Mulheres, mas é uma mensagem que devemos nós homens nos espelhar. Que todas as mulheres sejam como Eunice, mulheres de fé, que geram homens e mulheres de Deus, dispostos a seguir o chamado de Deus e a impactar o mundo ao nosso redor. Que exemplo de Eunice nos inspire a sermos pessoas, servos de Deus, ovelhas comprometidas com a palavra de Deus, dedicados à educação cristã e dispostos a investir em mentorear a próxima geração. Que possamos deixar um legado duradouro de fé, amor e serviço a Deus para que o reino de Deus seja expandido e a sua glória seja manifesta através das vidas que influenciamos. Em nome de Jesus, oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, muitíssimo pela palavra de hoje, Pai. Que possamos ter mais Eunices e Loides pelo mundo, Pai. Mulheres tementes a Deus, mulheres que largaram as suas tradições em um único propósito, para servir ao Deus único, vivo e fiel. Que através desta palavra, todos nós, incluindo homens e mulheres, filhos e filhas, pais e mães, netos e netas, possamos deixar legados futuros, duradouros de fé nas gerações futuras. Mas venhamos a lembrar que hoje, Pai, tenhamos a mesma fé e coragem, ousadia e perseverança na criação dos nossos familiares, dos nossos filhos, da nossa raiz. Que o seu reino seja expandido não somente através desta mensagem, mas através de todo um círculo de compartilhamento. Sim, cada vez que compartilhamos e semeamos esta palavra, Pai, mais vidas são impactadas e assim mais vidas são resgatadas para o seu rebanho. Muitíssimo obrigado por esta linda manifestação de fé que está ocorrendo agora. Eu sinto a sua presença, Jesus Cristo, pois estamos influenciando pessoas para um bem comum, a vida eterna. Na santa autoridade, muitíssimo obrigado por tudo, Jesus, pela vida da minha família, pela vida dos meus parentes queridos e cada vida agora que está ouvindo esta mensagem. Na sua santa autoridade. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like e faça aqui a minha recomendação aqui embaixo. Dê um clique, seja membro e abençoe a obra de Cristo e que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.